Ergui os meus olhos e de repente tinha um homem em pé na porta, com alguns livros na mão. Aí, não sei como, eu perguntei para o colega de lado: quem é esse? E ele falou: é o professor de matemática. Eu disse: mas não era uma professora? E o colega disse: a professora foi embora para Ribeirão Preto. Sabe quando você perde o chão, quando seu mundo desmorona, sabe quando acontece uma hecatombe na sua vida? Fiquei sem rumo, desorientado. Passei o resto do ano pensando naquelas coisas que poderiam estar acontecendo ali e sinceramente não sabia o que fazer da minha vida. Foi quando eu fui inserido no contexto rural. Tinha vindo do seminário, um lugar onde tinha assim uma vida de rei, né? Porque era muita fartura de tudo que se pode pensar, uma vida muito gostosa, com todo o conforto, era perfeito. E deixando aquela vida no seminário, agora ainda tinha que enfrentar o contexto rural. Eu detestava a roça. Não nasci para trabalhar na roça. Sempre fui chamado de ruim de serviço, sabe? Sempre fui o pior, sempre ficava para trás dos outros, nunca fazia nada direito. E eu me esforçava, além de que eu não tinha resistência, não aguentava ficar o dia todo naquele sol, trabalhando no pesado, e também não tinha incentivo, porque a gente não tinha participação nos lucros. Essa é uma grande verdade. Então, quando eu fui inserido no contexto rural, eu passei a trabalhar de dia e passei a estudar à noite. Era um pouco mais difícil ainda, porque você ia para a escola cansado, sempre chegava tarde da roça, né? Às vezes a gente ia colher laranja e levantava 4h30, 5 horas da manhã, aquele friozinho gostoso de você ficar na cama dormindo, você tinha que levantar e você tinha que enfrentar um caminhão, não tinha ônibus, os caminhões não tinham toldo, e você subia em cima de um caminhão e viajava 20, 30, 40, 50 quilômetros em cima de um caminhão, com aquele vento frio cortante da madrugada para você apanhar laranja. Trabalhava o dia todo, chegava em casa tarde, tomava banho correndo, ia para a escola sem janta, não dava tempo, ainda perdia a primeira aula às vezes, e sempre acabava cochilando nas últimas aulas, porque o trabalho da lavoura ele é muito cansativo. E alguns professores ainda murmuravam, não queria entender a situação que a gente vivia, mas eu fui lutando, fui me esforçando, sabe? Eu não queria desistir, eu queria fazer alguma coisa útil, alguma coisa importante. E às vezes eu lembrava da minha vida no seminário. O seminário ficava do lado do Jumbo Eletro, na época era outro nome, né? Acho que era Eletro Radiobras. E era só atravessar a rua, a Avenida Independência, estava do outro lado. E quando saía para a cidade também, aquela vida na cidade era fascinante. E agora ali, naquela lavoura seca, dura, no sol quente, na poeira, aquela roupa suja, a gente trocava de roupa apenas 2 vezes por semana. Você levantava de manhã, tinha que pôr aquela roupa suja, suada, e ir para a roça, levava uma marmita de comida, não tinha marmita térmica, então você ia comer comida fria, por isso o nome de boia fria. E às vezes o trabalho era aqui perto da cidade, então você às vezes ia de carreta, puxada por trator, passava o tratorzinho com carreta, você subia na carreta e você ia para a roça, ia apanhar algodão, ia chocar amendoim e fazer outros tipos de tarefas que tinha na lavoura na ocasião. A cultura era muito diversificada na região naquela época. Hoje não, hoje é tudo cana, mas na época tinha milho, tinha feijão, tinha algodão, tinha amendoim, tinha arroz, tinha muita coisa, muito trabalho que se fazia na lavoura. Às vezes a gente subia naquela carreta e saía pela cidade, e os amigos via a gente daquele jeito, com aquela roupa de roça, né? E era vergonhoso. Era vergonhoso. Eu lembro que às vezes eu abaixava a cabeça, com vergonha, porque depois teria que encarar meus amigos, eles iam zoar bastante, ia tirar sarro, então eu abaixava a cabeça e fingia que estava dormindo para não ter que encarar
os colegas de escola que encontrasse pela rua. E uma vez um sujeito que estava comigo, também da minha idade, ele falou assim pra mim assim: por que toda vez que a gente vai sair da cidade, ou quando chega na cidade, você abaixa a cabeça? Você tá com vergonha? Eu não podia ter vergonha? Se eu que ia ser o alvo da chacota, da zombaria depois, quanta insensibilidade, né? Mas, enfim, era aquele o meu destino, tinha que ser cumprido. O tempo passou, 74, 75 e mais ou menos no mês de outubro de 1975, um professor que nunca foi professor na vida, aquele coitado, ele disse para mim: olha, se eu fosse você, não vinha mais, você tem tanta falta que você não vai conseguir passar, se eu fosse você já parava agora. Eu desanimei, porque fazer aquela vida que eu fazia, aquele sofrimento, aquela angústia toda, e depois ainda repetir, porque naquele tempo a matéria era assim: se você reprovasse numa matéria, você perdia tudo. Foi o que aconteceu comigo. Eu já tinha 15 anos, não tinha nenhuma perspectiva de vida, ensino médio era poucas pessoas que faziam, faculdade só quem tinha dinheiro mesmo. Eu não tinha nenhuma perspectiva de vida e nunca tive alguém que me orientasse, que dissesse: Miguel, vai em frente, depois você dá um jeito, você trabalha e guarda dinheiro. E isso também não poderia guardar dinheiro, porque naquele tempo a gente trabalhava e o dinheiro ia todo para a mão do pai da gente. Não tinha essa de ficar com uma parte ou pegar um tanto ou ficar com tudo como a maioria faz hoje, não. Ia todo para a mão do pai da gente. Então não era a gente que administraria o dinheiro. E o pessoal antigo não dava muito valor ao estudo, então você não podia nem sonhar que fosse estudar, que alguém pagaria uma faculdade para você, porque isso não ia acontecer mesmo. Eu desanimei, eu resolvi parar, era mês de outubro, parei, mas no fim do ano um fio de esperança me levou de volta ao ginásio, para ver como tinha ficado a minha situação, se eu tinha passado, se não tinha, se tinha passado em alguma matéria, e eu descobri que eu poderia passar. Eu tinha ficado de exame de 6 matérias e cada matéria requeria 1,5 ponto, 2 pontos, 3 pontos, meio ponto. E na matéria de matemática do professor que fez eu desistir, faltavam 6 pontos. Quer dizer, se eu não tivesse parado, eu não teria perdido o ano. Fiquei quase 2 meses parado. Aí eu fui estudar, eu me preparei, fui fazer a prova, né, fui fazer o exame final na esperança de passar, e passei em todas as matérias, menos na matéria dele. Fiquei por 1,5 ponto. 1,5 ponto. Ele me reprovou. Esse professor era o professor Elíriston. Ele me reprovou. E eu perdi o ano, porque quando você reprovasse numa matéria, você reprovava em todas, então eu perdi o ano. E a partir dali então, achei que não valia mesmo a pena. Achei que não valia a pena continuar insistindo naquilo, porque não daria em nada, seria outro ano perdido, seria mais tempo perdido, mais noites de sono perdida. E eu não tinha muito juízo também, não tinha nenhum discernimento sobre a vida. Se naquele tempo eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria ido à luta, eu não teria desistido tão facilmente, mas Deus sabe de tudo, né? Eu acredito que tudo isso fazia parte de um plano para me conduzir ao que Deus tinha planejado para mim. Acredito muito no efeito borboleta. Se você toma uma determinada decisão hoje, amanhã sua vida pode ser diferente do que seria se você não tivesse feito aquilo. E assim por diante. Então, tudo que me aconteceu foi concorrendo para o meu bem, como está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, onde diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto. Então toda tristeza, toda angústia, as paixões da juventude, as ilusões, as desilusões, as opressões que eu sofri, todo problema que veio na minha vida veio para me conduzir pelo caminho. É como se ele tivesse com um cajado batendo de lado para cá, não vai para lá, vem aqui, o caminho é esse, estou te conduzindo pelo caminho. Mesmo que eu não conhecia Deus, eu não conhecia Jesus. Para mim Deus era um carrasco. Eu tinha aprendido no catecismo que a gente tinha um monte de obrigações, tinha 10 mandamentos da lei de Deus, tinha 5 mandamentos da igreja, tinha uma série de coisas que você tinha que fazer para conseguir a salvação. Para mim Deus era um carrasco.
um sargento que ficava atrás de uma nuvem, só esperando você cometer o primeiro deslize para te mandar para o inferno. Nunca imaginei um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de bondade. Inclusive, eu lembro que quando trabalhava na lavoura, no ano de 1982, na irrigação, eu passeava o dia todo pelos canais de irrigação, ajeitando a água aqui e ali, com uma enxada na mão, e olhava para o céu e pensava, puxa, será que um dia Deus não vai ter misericórdia, vai falar, puxa vida, você tentou, você se esforçou, eu não vou te mandar para o inferno? Eu ficava sonhando com uma graça que já existia e eu não sabia. Eu não conhecia esse Deus de amor. Para mim Deus era um carrasco. Para mim Deus não amava ninguém, não tinha misericórdia de ninguém. Nunca me falaram no amor de Deus. Nunca me citaram João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não conhecia esse versículo. Bom, o tempo passou, eu deixei de estudar. E eu aceitei a ideia de que o meu destino seria a roça mesmo e não teria outro jeito, então tinha que aceitar com resignação que o meu destino era a roça. Assim eu acabei de me formar na roça, fui para 16, 17, 18 anos, conheci algumas namoradinhas, nunca me interessei realmente por nenhuma delas. Até que conheci minha esposa e por ela eu me apaixonei. E enfrentamos muita luta também, a família dela não aceitava o nosso namoro e foi muito difícil, eu tinha uma vida muito difícil em casa, minha família não me aceitava muito bem e não me entendiam e a família dela também me rejeitou e eu me senti rejeitado de todas as formas, pela família, pela sociedade, pelos amigos, por todas as pessoas de quem eu tentei me aproximar, eles me rejeitaram. O mundo inteiro me rejeitou. Eu não sabia que Jesus me amava, senão teria me apegado a Ele. Mas, muito apegado à religião, cresci frequentando a igreja católica, congregação mariana. Nunca conseguia pegar a fita, né? A fita estreita, né? A fita larga, porque alguma coisa acontecia, eles me rejeitavam, sabe? E nada dava certo e... Quer dizer, eu estava sendo reservado somente para o encontro com o Senhor. Quando acontecesse aquele momento, eu aceitaria e Ele me receberia de braços abertos. O tempo passou, nunca mais pensei na escola, às vezes sonhava em voltar a estudar, mas sabia que era um sonho distante, impossível e não aconteceria, então não me importei mais. Quando fiz 19 anos de idade, tirei carta de motorista. Era uma tentativa de escapar da roça, sair da profissão de boia fria, fazer alguma coisa diferente, mais importante. Gostava muito de dirigir, gosto até hoje, gosto de dirigir. E queria viajar, queria, sei lá, fazer qualquer coisa que não fosse roça, queria sair da roça. Mas ninguém me deu emprego. Ninguém me deu o menor emprego, ninguém me deixou dirigir nem Jerico. E assim eu ia tentando conseguir emprego aqui e ali, mas trabalhando na roça era meu dever, eu tinha que cumprir o meu dever. Prestei concurso para a Polícia Militar, não consegui passar. E fora isso não tinha mais nada para fazer, então continuei na roça. Quando eu fiz 21 anos de idade, eu me casei. Eu me casei porque a família dela não aceitava o nosso namoro e a gente se gostava, queria ficar junto. Conversei com ela, aceitou, nós casamos, fugimos e casamos. Nós casamos e eu continuei trabalhando na roça, agora tinha mais motivos, tinha uma esposa, logo teria uma filha.